Bom dia para todos. Bom dia. Eu estou no quinto período de Direito, eu e minha esposa, sou Sérgio. Nos idos de 1970 e pouco, eu trabalhava numa empresa aqui em Campos, na Orião, e eu tinha ouvido falar desse caso. Um colega meu comentou comigo, e aquilo ficou na minha memória, não saiu não. Hoje eu estou lendo seu livro, estou gostando muito, e ficou a dúvida. Vou te fazer uma pergunta. Sim. No meu interior, se eu fosse escrever esse livro, eu escreveria assim, pedindo perdão. Eu não sei se foi isso que motivou o livro em você. Eu não consegui entender. Perdão, por quê e Pelo a quem? grande erro da sociedade cometido. Ah, sim. Claro que isso motivou mais. Produziu um libelo contra a má estruturação da justiça e da polícia brasileiras. Naquela época isso já era claríssimo, né? Eu acho que o livro deixa isso claríssimo. E a polícia e a justiça se deixavam envolver. Era um regime semi-autoritário, né? A gente tinha que considerar isso. Era um regime de uma classe só. A sustentação política da corte brasileira era em grande parte dada pela elite rural do Norte Fluminense, né? Da região açucareira do Norte Fluminense e da região cafeira do Vale do Paraíba. Essa era a sustentação política da corte, do imperador. E acontecia no Brasil o que essas elites quisessem. O terceiro pé nesse tripé de sustentação política era a igreja. E curiosamente eu consegui descobrir uma linha nova do coqueiro, que foi o enfrentamento com a fazenda, com os beneditinos aqui em Campos, na fazenda de São Benedito, que era a fazenda dos beneditinos, que era a maior fazenda do Norte Fluminense. E eu tenho a impressão que naquela época, eu não cheguei a mensurar isso, era a maior fazenda do Brasil, era uma extensão inimaginável de terras, naturalmente com escravos, né? Porque os padres não eram bobos, não pegavam enxada, botavam escravo para trabalhar para eles. Então, esse tripé de sustentação, o açúcar do Norte Fluminense, o café do Vale do Paraíba e a igreja, produziu o que eles quisessem. E qualquer fez inimigos, né? Tanto entre os açucareiros quanto com a igreja. E fez inimigos locais. E isso se expandiu de forma inimaginável durante o processo. Daí se produziu o que pode ser considerado o maior erro judiciário da história brasileira. Eu tenho a impressão, respondendo objetivamente a sua pergunta, que o perdão veio noutra forma. Eu mostro que a partir de 1860, mais ou menos, alguns anos depois da execução do coqueiro, quando chegou à corte e ao imperador a informação de que talvez ele não fosse o autor do crime, talvez tivesse produzido um terrível erro judiciário, o imperador começou cada vez mais a comutar as penas de enforcamento. Na época era assim: você era condenado por um juiz numa comarca, você podia recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Esse tribunal julgava você novamente. Esse julgamento ia ao Tribunal da Relação e depois era obrigatório fazer uma petição de graça ao imperador. Todo condenado à morte, fosse escravo, fosse livre, tinha que fazer uma petição de graça ao imperador. E aí o imperador dava a decisão final. É claro que o imperador não entrava na história de ninguém. No Conselho de Estado, que assessorava, era uma espécie de ministério, né, Ministério dos Conselhos do Imperador, aquele caso era relatado e votado. Então era encaminhado um parecer ao imperador. E o imperador sempre respondia
como no caso do coqueiro. Ele botava como parece e metia aquele pesão desenhado dele lá, de Pedro II. Então, o imperador tinha o papel e a posição para comutar as penas. E o que aconteceu? Logo depois da execução do coqueiro, ele começou a dar cada vez mais petição de graça. Em 1860, praticamente, os livres, os chamados livres da época, já não eram executados. Cada vez menos, e depois de 1870, alguma coisa, os escravos também. Eu tenho a impressão que a última execução no Brasil foi em 1875. Eu não tenho essa informação pronta na cabeça. Mais ou menos em 1875, um escravo, se não me engano, em Sergipe. E a partir daí, praticamente não houve mais execuções no Brasil. Então, respondendo objetivamente, o perdão a Mota Coqueiro por esse terrível erro judiciário veio na forma da extinção gradual da pena de morte no Brasil.